Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo encerramos os domingos do tempo da Quaresma, o quinto domingo da Quaresma, pois, se recordamos bem, próximo domingo já estaremos na chamada Semana Maior, a semana que os cristãos assim o chamavam porque inicia justamente com o domingo de Ramos da Paixão do Senhor e se encerra com o Sábado Santo e o domingo da Ressurreição. Já estamos avançados no nosso tempo quaresmal, na nossa preparação para a Páscoa, e espero que todos tenhamos tido a oportunidade, buscado, recorrido à confissão para vivermos bem os tempos pascais, as festas pascais. E hoje, o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós? Recordemos um pouco, façamos memória, não farei aqui nesse momento agora, mas façamos memória dos evangelhos que já meditamos, dos textos sagrados que já nos foram propostos desde o início da nossa Quaresma. Primeiro, justamente Jesus que é tentado, depois a manifestação da transfiguração do Senhor, ainda a expulsão dos vendilhões do templo, e semana passada que escutamos justamente uma parte do diálogo entre Jesus e Nicodemos. E assim meditamos profundamente cada evangelho, cada uma das leituras, em preparação justamente para a festa da Páscoa que se aproxima. Mas não existe Páscoa, não existe glória sem cruz, sem sofrimento, sem obediência que traz como consequência a obediência ao Pai, humanamente falando, um certo sofrimento para nossas vidas. E é isso que hoje a liturgia também vem nos mostrar. A primeira leitura, tirada do profeta Jeremias, nos diz: Eis que dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais, quando tomei pela mão, e que eles violaram, mas e fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel. Depois desses dias, diz o Senhor, imprimirei minha lei em suas entranhas, hei de inscrevê-la em seu coração, serei seu povo e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Assim diz o Senhor, naqueles dias em que a aliança, para nós, povo católico, cristão, concebemos que justamente se deu o encerramento da antiga aliança, e com Cristo se deu o início da nova aliança, a nova e eterna aliança, como ele mesmo diz e repetimos em cada Santa Missa que celebramos. Então, o tempo que o Senhor deu a lei ao seu povo já passou. Agora estamos no tempo em que o Senhor irá inscrevê-la nos nossos corações. E ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Mas em que modo isso acontecerá? Isso já aconteceu em cada um de nós.
Justamente, caríssimos irmãos, porque no nosso batismo recebemos o Espírito Santo e o Espírito Santo nos comunicou a vida nova em Deus, nos comunicou justamente os seus mandamentos, são as tábuas da nossa salvação. Os mandamentos de Deus não foram abolidos, mais uma vez recordamos, não vim para abolir a lei e os profetas, mas vim para dar-lhes pleno cumprimento. O que faltou para o povo de Israel foi justamente acolher em seu coração os mandamentos da lei de Deus e vivê-lo de todo o coração. E recordemos, no Antigo Testamento, o coração significa o intelecto humano, a vontade humana, a nossa parte volitiva. E muitas vezes também nós acolhemos a lei de Deus como algo externo a nós. Ainda temos que fazer esta passagem. Ainda não entramos no dinamismo do Senhor, onde a sua lei, que já foi escrita em nossos corações através do batismo, pela graça do Espírito Santo, é vivenciada por nós totalmente, inteiramente, onde todas as nossas palavras, ações, tudo é meditado a partir da lei de Deus. E isto não é verdade, como já nos questionamos nos domingos anteriores, caríssimos irmãos. Nós, quantas vezes realmente agimos, obramos, como diria o Evangelho da semana passada, operamos, realizamos obras de amor, segundo aqueles ensinamentos que o Senhor Deus deixou para nós? Segundo, justamente, os seus mandamentos vividos com amor por cada um de nós, porque Cristo nos amou por primeiro, como diz as Escrituras? Como nós temos vivido esse amor a Deus? A lei de Deus está inscrita em nossos corações, em nossa vontade. Nós temos vontade e nos esforçamos para viver realmente os mandamentos de Deus, o seu amor por cada um de nós, retribuindo o amor com amor, e não só como forma de retribuição, mas como gratuidade, porque não basta eu pagar o amor que Deus tem por mim. O amor com amor se paga, como diz o ditado. Mas tenho que dar gratuitamente a minha vida em amor a Deus e aos irmãos. E realmente em nós se realiza esta página da Escritura que já é concreta, que já se realizou através de Jesus e da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos em Pentecostes? Ou nós mantemos o coração duro e fechado e consideramos que é impossível viver a lei de Deus ainda mais nos nossos tempos, onde muitos homens e mulheres não querem mais ouvir a lei e os mandamentos de Deus, mas querem viver segundo a sua vontade. E continua o Senhor dizendo na leitura: não será mais necessário ensinar seu próximo, o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Todos me reconhecerão do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não lembrarei de seu pecado. Assim nós poderíamos pensar, então não é necessário mais o ensinamento, não, de modo algum. Mesmo com a vinda do Espírito Santo ainda se mantém necessário o ensinamento, a palavra, porque a fé entra pelo ouvido, pela escuta, pelo conhecimento, e assim nos ajudamos, todos os ministérios, tudo aquilo que existe de dons dentro da igreja é justamente para nos ajudarmos mutuamente a crescer no amor a Deus, a crescer nos seus mandamentos. Mas nós temos conhecido verdadeiramente o Senhor? Temos vivido a fidelidade aos seus mandamentos, ou como semana passada a primeira leitura nos mostrava como o povo de Israel, nós também temos vivido uma infidelidade ao Senhor nosso Deus? Como temos vivido? Como tem sido o nosso caminho com Deus, com as Escrituras, com os seus mandamentos, no seu Espírito Santo? Esta lei nova justamente aparece depois do exílio do povo, depois do povo ter pecado. E assim o Senhor Deus introjetou em nós, através do seu Espírito Santo, através de Pentecostes, mas temos buscado vivê-la, temos vivido os dons do Senhor, temos praticado tudo aquilo que Ele pede de cada um de nós. Temos vivido os ministérios conforme o Senhor pede, com humildade, com amor, manifestando a presença de Deus ao mundo. E aqui entra justamente com o coração da vivência da lei, justamente com a palavra coração também,
a obediência ao Pai. E isso nos conecta também ao Evangelho de hoje. Nós temos vivido nesta escuta e obediência ao Pai, como devemos de ter a total obediência a Ele, como Jesus o fez? Ou temos desobedecido ao Senhor nosso Deus? Não temos reconhecido Sua paternidade e Seu amor por cada um de nós? E o Evangelho de hoje nos leva justamente à última subida de Jesus a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. É o Evangelho de São João, capítulo 12. Já vimos a unção de Jesus em Betânia, que vamos escutar no Evangelho da Segunda-feira Santa. Já entrou Jesus gloriosamente montado no jumento em Jerusalém, aclamado por todo o povo, e a página do Evangelho que hoje se encontra é justamente Jesus no templo, vivendo o tempo da Páscoa, como todo o povo de Israel, como todo bom judeu. E aí devemos de recordar, em Israel viviam cerca de 40.000 pessoas, mas por ocasião da festa da Páscoa, haveria em torno de 120.000 pessoas que subiram para prestar culto a Deus no seu templo em Jerusalém. E no meio de toda essa multidão também estava o Senhor. E o Evangelho de hoje nos diz o quê? Havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. A fama de Jesus se havia espalhado. E por que os gregos estão pedindo para ver Jesus? Porque eles mesmos não se dirigem até o Senhor e precisam recorrer a Filipe? O nome Filipe é um nome grego. Sua cidade ficava justamente em uma terra pagã que provavelmente tinha muito contato com a cultura helenística grega. E por isso os gregos procuram a Filipe. Porque eles não podem entrar, recordemos como era o templo. Existia um pátio dos gentios e um pátio onde só podiam entrar os judeus, onde tinha placas de diversas línguas que aqueles que não fossem verdadeiramente judeus não podiam atravessar sob pena de morte. Poderiam ser apedrejados e morrer por atravessarem o pátio dos gentios e entrarem justamente no pátio dos judeus. E ali se encontra Jesus. Se encontra no pátio dos judeus, enquanto os gregos no pátio dos gentios. São prosélitos eles, muito provavelmente. Por quê? Porque viviam, acreditavam no Senhor Deus de Israel, viviam os mandamentos, frequentavam as sinagogas, porém não haviam se deixado circuncidar ainda. Então, conhecendo Jesus, ouvindo falar de Jesus, com certeza já sabendo da sua entrada triunfal em Jerusalém, querem conhecer a Jesus. E aqui nós vemos aqueles que não vivem a fé, mas que querem conhecer ao Senhor. A quem recorrem? Aos discípulos, aos apóstolos do Senhor. E estes apóstolos, justamente, por que apóstolos? Porque Filipe combina com André, e os dois foram falar com Jesus. É a igreja, somos nós, enquanto apóstolos do Senhor, enquanto igreja do Senhor, que levamos aqueles que nos pedem a conhecer Jesus. Mas realmente temos sido estes instrumentos da graça de Deus? Realmente aqueles que querem conhecer Jesus e que o buscam com tanto anseio podem justamente com o nosso auxílio chegar até o Senhor e ir ao seu conhecimento? Ou nós somos justamente o contrário, o oposto? Nós somos aqueles que impedem as pessoas de chegar até Jesus pela vida que levamos, pela forma que tratamos as pessoas, por não vivermos os mandamentos e a fidelidade a Deus? Quem somos nós? Aqueles que querem levar as pessoas até Cristo, ou justamente que pensamos querer, mas na verdade o que fazemos é dificultar a chegada das pessoas a Cristo? E assim chegam até Jesus, e Jesus responde a eles: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre
ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Aqui Jesus com certeza estava ensinando aos judeus e é onde, respondendo a Filipe e André, fala estas frases, ensinando aos judeus, ensinando também a cada um de nós. Jesus não vai diretamente para os gentios, não vai se encontrar com os gregos, mas diz essas palavras, diz esta frase. Chegou a hora. Primeiramente nos remontamos agora a Maria e a Jesus nas bodas de Caná. Maria que fala que falta vinho e Jesus que responde: mulher, minha hora ainda não chegou. E agora Jesus diz que sua hora chegou. Estamos nos dias que precedem a sua morte, no Evangelho de São João. E chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado, vai ser elevado. Como bem sabemos, ele vai ser elevado na cruz, como nos era apresentado também, como a serpente de bronze no Evangelho de domingo passado. Agora está falando da sua elevação da terra e também da sua glória, que se manifestará diante de todos. Mas para que isso aconteça, para que a glória aconteça, é necessário que o grão de trigo caia na terra e morra. Senão continuará só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Imaginemos agora, nós que já vimos, ao menos por fotos, ou tivemos perto de algum trigo, nós recordemos cada semente que ali está presente. Um pequeno grão, se ficar ali sozinho, não produz nada. Só serve para ficar talvez de enfeite ou ser destruído um grãozinho daquele. Mas se ele é colocado na terra, ele produz muito fruto. Produz uma espiga. Nós devemos de entender que Jesus está falando aqui da sua morte, mas também falando para nós cristãos da nossa morte com ele, da nossa morte nele, que devemos de morrer para produzir os frutos de salvação que Deus espera de cada um de nós, assim como os mandamentos. O povo de Israel tinha que dar a resposta. E assim, quando Moisés asperge o povo com sangue e também oferece metade do sangue a Deus, se recordarmos no livro do Êxodo, nós vemos que justamente também nós devemos de morrer para nós mesmos, recordar esta morte para mim mesmo, para minhas paixões, minhas vontades, para minha alma humana, para viver aquilo que é realmente de vida divina, da graça divina em nós. Mas nós temos aceitado a morte? Temos morrido para nós mesmos a cada dia um pouco mais, para que a vida do Espírito esteja firme e viva em cada um de nós? Ou nós temos permitido viver e satisfazer as nossas vontades e paixões, nos afastando justamente da vontade de Deus e deixando de morrer e produzir frutos? Recordemos, há um processo para a semente brotar. Não é somente algumas sementes não brotam da noite para o dia. É necessário que fique alguns dias debaixo da terra, como recordamos justamente da paixão e ressurreição do Senhor. Ficar alguns dias, tem o seu tempo a semente para que possa morrer e produzir o fruto e começar a brotar. Se nós não respeitamos esse processo que deve de acontecer em nossas vidas para passarmos da morte eterna à vida eterna, da morte para nós mesmos à vida da graça em Deus, se nós não vivermos esse período, o que pode acontecer é que, como alguém que cava a semente no meio do percurso da sua produção de frutos, nós destruamos a semente, nós destruamos a vida que há nela. Tomemos cuidado, respeitemos o tempo que é necessário que nós também, como Jesus, passemos pela morte de nós mesmos, pela morte às nossas vontades, para que a vida da graça realmente brote em nós, possa nascer em nós. E continua o Senhor: quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo.
Então, primeira coisa, nós devemos de morrer. Devemos de nos desapegar de nós mesmos, da nossa vida, para sermos como Jesus, obedientes ao Pai, para vivermos uma vida digna de Deus. Mas nós temos buscado esta vida da graça? Temos buscado viver a vida eterna em nós desde que caminhamos nesta terra, buscando a nossa santidade, nos assemelhar e viver como Cristo? Ou nós temos nos apegado a esta vida terrena e vivido como qualquer um que não tenha fé? E assim temos perdido aquela vida que verdadeiramente importa, que é a vida eterna? O que temos vivido? Aqui trago alguma meditação de Santo Agostinho sobre este trecho do Evangelho, onde ele diz: se amas de modo errado, tu odeias. Se odeia no bom sentido, tu amas. Beato aqueles que sabem odiar a própria alma na maneira de salvá-la, evitando por um mal-entendido amor de perdê-la. Então, nós devemos de compreender aqui o que necessitamos odiar, que diz Santo Agostinho, não é a nossa vida humana, mas sim odiar aquela vida de pecado, aquela vida fora da graça, fora da bênção de Deus, que busca simplesmente preencher o nosso vazio com as coisas deste mundo, esquecendo das coisas eternas. E nós devemos de odiar tudo aquilo que justamente se opõe à vida eterna. Odiar no sentido de não buscar estas coisas para nós, porque sabemos que vai nos conduzir à perdição, vai nos distanciar de Deus, do seu amor, da sua graça. É necessário que passemos pela humilhação para chegarmos à glorificação, como Jesus acabou de falar da semente. É necessário que passemos por essa morte, morte para a nossa alma, para nós mesmos, para podermos receber aquela glória que o Senhor quer nos dar. Devemos odiar as coisas corretas e amar as coisas corretas. E ódio não é sentimento de ódio, mas reconhecer que certas coisas me afastam de Deus e por isso eu não devo de me aproximar delas. Eu tenho que escolher a obediência a Deus como o seu próprio filho fez, por mais que isso tantas vezes seja doloroso para nós. E Jesus continuou: se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, o Pai, meu Pai, o honrará. Assim, Jesus está se dirigindo ao que neste sentido? Não basta somente servi-lo, como muitas vezes dizemos servi-lo na igreja, nos trabalhos, nas pastorais, nos ministérios. Louvado seja Deus que podemos ajudar e devemos ajudar a obra de Deus crescer. Porém, Jesus está dizendo muito mais. Servir é imitá-lo. Nós devemos de imitá-lo com a nossa vida. Mas a nossa vida é justamente uma imitação da vida de Cristo, em sentido pleno, de buscarmos em tudo compreender, conhecer a vontade do Pai, viver com amor, desprezar as más paixões, os erros, o pecado e amar justamente a Deus e aos irmãos, doando a nossa vida. Morrer como a semente é doar a nossa vida. Temos dado a nossa vida por amor a Deus e aos irmãos. Ou temos vivido justamente no egoísmo de fecharmos a nossa vida a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos prazeres, aquilo que sonhamos? E continua o Evangelho: agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Aqui Jesus se coloca basicamente como vivendo desde já seu Getsemane, que não é colocado palavras na boca de Jesus no Evangelho de São João. Como conhecemos bem o diálogo de Jesus com o Pai, o turbamento de sua alma no momento em que está vivendo o Getsemane. Aqui, antecipadamente, no templo, Jesus, que é o verdadeiro templo que será destruído e em 3 dias será plenamente reconstruído, ele se sente turbado. Mas como? Jesus não é Deus?
Sim, mas sua alma humana está turbada pela morte, mas ele tem a sua vontade, o seu desejo de realizar a vontade do Pai. Apesar de seu sofrimento, apesar daquilo que vai lhe custar, seu maior desejo, sua vontade está em fazer a vontade do Pai. Este é o meu alimento, como diz Jesus no próprio Evangelho de São João. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Mas também representa cada um de nós. O sofrimento por cada um de nós, o turbamento por cada um de nós, e cada um de nós enquanto membros do corpo místico de Cristo, como nos recorda São Paulo. Nós que muitas vezes nos vemos turbados diante da vontade de Deus. O como é difícil para nós nos abandonarmos na vontade de Deus. O como é difícil para nós abandonarmos as nossas vontades, os nossos sonhos e projetos para realizar os sonhos e projetos de Deus em nossa vida. Não é verdade? Tantas vezes parece tão difícil. Parece algo impossível para nós. Mas somente encontramos alegria, irmãos e irmãs, se nos abandonamos nesse projeto, se nos abandonamos nos braços do Pai, se vivemos aquilo que Ele pede de cada um de nós. Mas tantas vezes nossa alma está turbada. Tantas vezes para nós está difícil. Mas nós devemos de lutar e colocar a nossa vontade, o nosso prazer em fazer a vontade do Pai, como fez Jesus. E seguir em frente, apesar da morte, de tudo que pode acontecer, seguirmos em frente, buscando realizar a vontade do Pai, não que nossa alma não terá turbamento, não que não teremos dúvidas, mas devemos de nos abandonar nele como fez Jesus, para encontrarmos com Jesus a verdadeira vida e a ressurreição que esperamos. E assim, Jesus reconhece que é para esta hora que ele veio. Também é a nossa hora de estarmos com Deus, e para isso devemos de morrer a cada dia para nós mesmos. E assim o Pai responde do céu: eu glorifiquei, o glorificarei novamente. Quando o Pai glorificou o seu nome, nós escutamos a voz do Pai no batismo de Jesus, na transfiguração que escutamos ainda alguns domingos atrás no Evangelho, mas também em todas as obras que Jesus realizou, os milagres, as obras, e já na encarnação do Verbo, na encarnação do Filho de Deus, o Pai já manifestou a sua glória e vai glorificá-lo novamente na paixão, morte e ressurreição do Senhor. A multidão que estava lá e ouviu dizia que tinha sido um trovão, outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Por que um trovão? Porque seus corações não estavam unidos ao coração de Cristo e por isso não reconhecem a voz do Pai. Escutamos um barulho, achamos que é algo especial, mas não somos capazes de reconhecer a voz do Pai se a nossa vida não está em intimidade, em íntima união com Cristo. E como está a nossa vida, em especial, a partir deste tempo quaresmal que estamos vivendo? Temos nos aproximado realmente nesta intimidade com o Senhor para que o nosso coração compreenda a voz do Pai e realize suas obras? Ou temos estado distante de Jesus porque não temos rezado ou nos entregado à oração do modo que deveríamos nos esforçar por fazê-la e assim não reconhecemos a voz do Pai que fala a cada um de nós? E outros diziam que era um anjo que falou com ele. Por quê? Porque para o povo de Israel a voz de Deus não era possível de ser ouvida, recordemos o Antigo Testamento. Então Jesus disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas para vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, trairei todos a mim. Assim, Jesus fala que o Pai manifestou a sua voz para que todos já confiem nele, em especial no momento da cruz que vai chegar, no momento em que parece tudo perdido, onde Jesus pareceu derrotado, Deus manifestará a sua glória. Será exaltado ainda mais, justamente no crucificado. E assim também a nossa vida de cristãos aos olhos do mundo. Quando parecermos derrotados por causa de estarmos unidos e vivendo a nossa fé em Cristo, é ali que Deus manifestará ainda mais a sua glória.
E Jesus disse que o julgamento deste mundo começou naquela hora. E assim recordamos o que dizem também os padres da Igreja, em especial Santo Agostinho. O julgamento já ocorreu. Ou ainda outros profetas, ou ainda aqueles que viveram ao longo dos séculos na Igreja, e muitos santos. Já ocorreu? Mas, padre, como assim ocorreu se ainda existe o mal sobre o mundo? Nós devemos de ver que o julgamento ocorreu agora para aqueles que escolhem a Cristo ou viram as costas para Ele e sua cruz. O mundo gira, mas a cruz permanece. Permanece ali, como diz São Bruno. A cruz permanece, a cruz julga o mundo. Jesus julgou e julga o mundo. E nós, agora, somos capazes de, através da nossa vida, escolhermos o que queremos. Ou seguimos a Cristo e seu Evangelho, nós que somos cristãos e nos dizemos seguidores de Jesus Cristo, e vivemos a santidade, os dons do Espírito, a vida da graça, o mandamento novo do amor que o Senhor nos deu? Ou nós voltamos as costas para Cristo e nos condenamos? A cruz é glória para uns, condenação para outros, salvação para muitos. Para nós é o quê? Para mim e para você hoje, ela tem sido o quê? Pela vida que levamos, pela escolha de vida que estamos tendo, nós que dizemos ser cristãos e acreditamos no Cristo? A vida que eu levo é uma busca de Deus, uma busca, um esforço pela minha santidade? Ou é justamente um eu conheço, eu sei que Jesus fez por mim aquilo que manifestou, mas não mudei nenhuma vírgula da minha vida? Quem escolhe a condenação somos nós, não é Jesus. Ele nos mostra o caminho da salvação e nós podemos aderir à salvação como o povo aderiu à aliança no Antigo Testamento, e nós somos chamados a aderir a Cristo com a sua vinda, com a sua glória, com a sua cruz? Ou nós voltamos as costas a Cristo e sua cruz e assim nós buscamos a nossa própria condenação? E continua Jesus dizendo: agora o príncipe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, trairei todos a mim. Então, Satanás foi expulso do mundo. Santo Agostinho vem em nosso auxílio a este trecho da meditação do Evangelho. Sim, foi expulso da terra dos nossos corações. Ali Satanás perdeu o seu poder, o seu domínio pelo batismo que recebemos, pela graça do Espírito Santo, pela vida unida a Cristo que Jesus nos deu. Satanás não tem mais força. Seu império está implodindo cada vez mais, se nós vivemos segundo a vontade de Deus. Jesus, a partir do momento em que nos aproximamos dele, a partir do momento em que nós abraçamos sua cruz, como fizeram tantos ao longo dos séculos, em especial os santos que são as testemunhas mais fiéis do Senhor, se nós abraçamos a cruz de Cristo, o príncipe das trevas foi expulso do nosso coração. Já não tem poder mais nenhum sobre nós, a não ser que nós escolhamos que ele volte a ter algum domínio sobre nós, por causa dos pecados que buscamos e da vida que levamos. Jesus já o venceu, ele sabe que perdeu a guerra, mas ele ainda continua tentando. E Jesus é aquele que, recordemos na primeira semana da Quaresma, sofreu a tentação, e isso vai entrar na segunda leitura. Passou por tentação e nunca pecou. Mas Satanás agora só pode fazer isso, tentar nos ferir exteriormente com seus dardos, com suas armadilhas, mas quando nos sentirmos feridos, recorramos a Cristo crucificado. Recorramos à sua cruz, como diz Santo Agostinho, porque ela pode nos curar e nos salvar. Temos buscado justamente a cruz de Cristo. Temos expulsado a Satanás ao seu império dos nossos corações, ou temos permitido que a maldade e o pecado ainda nos domine e dado força a um reino que Cristo já destruiu? Nós é quem damos o poder, o principado, porque nada pertence ao demônio.
Somente consegue obter algum poder sobre as coisas ou pessoas quando lhe concedem através de seus pecados. E nós vemos o quanto a maldade reina no mundo, o quanto o demônio tem um certo poder sobre o mundo que conhecemos, porque os homens preferiram as trevas, como diz São João no seu Evangelho e nas suas cartas. E como diz também, demonstra neste Evangelho, ou a luz da cruz de Cristo, da sua glória, se manifesta em nós, ou as trevas dominarão o nosso coração. E o que temos vivido, caríssimos irmãos? Temos vivido esta fé, temos acreditado neste Cristo. E assim, Jesus atrairá todos a si quando for elevado da terra. E aqui se refere tanto à cruz quanto à sua glória nos céus, como vai dizer mais tarde São Paulo em suas cartas. Mais adiante, melhor dizendo. Jesus que, naquilo que aos olhos do mundo é uma humilhação, demonstra um ódio, o pior tormento que um homem poderia passar na face da terra. Atrai todos a si, atrai todos a olhar naquela humilhação a sua glória. Todos olhavam para ele quando vamos ouvir na Semana Santa os cânticos do servo sofredor, pensávamos fosse um chagado humilhado por Deus, porém sobre ele pesavam os nossos pecados. Nós, ao olharmos para a cruz, o que olhamos? Nós que hoje não estamos mais habituados, como nas décadas e séculos passados, a olhar para Cristo crucificado, olhamos somente e meditamos a sua ressurreição, ou vemos que na sua ignomínia, justamente no seu sofrimento e humilhação, está a realização do projeto de amor de Deus, e que nós também, se queremos chegar à glória como parte daquele corpo ferido e chagado, também teremos que passar pelas humilhações, sofrimentos e pela obediência tantas vezes dolorosa a nós, tantas vezes difícil a nós, como foi a obediência de Cristo ao Pai, se olharmos de forma humana. E por fim, a segunda leitura tão curta nos fala: Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Jesus, nesta terra, conforme a carta aos Hebreus diz, rezou, chorou, clamou, e nós podemos ver isso manifestado no Getsêmani, pedindo para que fosse salvo da morte. E ao olhar humano poderíamos dizer, mas ele morreu? Não foi atendido? Muito pelo contrário, ele foi atendido a Deus. Nós muitas vezes pedimos, mas nós queremos uma resposta do Pai, uma resposta de Deus, conforme nós achamos que é adequado a resposta. E não aceitamos aquela resposta que Deus quer nos dar. É aí que encontramos a dificuldade. Deus atendeu às preces de seu filho. O Pai atendeu às preces do Filho, e o Filho foi salvo da morte, recebeu justamente a vida eterna, a vida que não tem fim, e agora Jesus já não é um sacerdote segundo as raízes humanas, até porque não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Mas Jesus manifesta o verdadeiro sacerdócio, porque agora pode ininterruptamente, com a sua vida eterna, oferecer o sacrifício de amor, a sua vida total, as suas orações pelo povo ao Pai, coisa que era impossível a um sacerdote levita, porque todos morriam e não podiam mais interceder pelo povo, enquanto Cristo continua intercedendo todo o tempo por cada um de nós. E foi atendido. E nós percebemos que Deus nos atende nas nossas orações, mesmo quando não é aquilo que esperamos? Mesmo quando a resposta da oração não é aquilo que esperávamos, mas sim aquilo que Deus viu ser melhor para nós? Temos compreendido a vontade de Deus nas nossas orações quando Ele nos responde naquilo que pedimos? Ou temos reclamado e achado que Deus não nos dá atenção? Muitas vezes somos nós que não conseguimos enxergar a resposta de Deus em nossas vidas. E continua o texto: mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Obediência através do sofrimento, através da total entrega, através do abandono.
Nós temos vivido desta forma também a nossa obediência a Deus, na nossa total entrega, abandono à sua vontade, apesar dos sofrimentos que tudo isso irá nos causar, porque ser fiel a Deus diante do mundo nos causará perseguições. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós, disse o Senhor. Então, nós, mesmo com o sofrimento da obediência ao Pai, temos buscado ser fiéis e obedientes a Ele. E assim encerra a carta aos Hebreus de hoje, mas na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Nós queremos a salvação, esperamos esta saúde e salvação eterna, mas temos sido obedientes ao Senhor. Temos buscado em tudo ser-lhe agradável, com todo o coração, como diz justamente a primeira leitura, com toda a nossa vontade, com todo o nosso entendimento, temos buscado compreender e realizar a vontade de Deus em nós? Ou temos buscado viver as nossas vontades, aquilo que nós achamos melhor e não vivemos os mandamentos e os ensinamentos de Deus na total obediência com Jesus e através de Jesus, em Jesus? Caríssimos irmãos e irmãs, esta semana que já começa com as orações, justamente o prefácio da Paixão do Senhor, o chamado Tempo da Paixão, que possamos assim, meditando o Evangelho deste domingo ao longo de toda a semana, nos abandonar nos braços de Deus, buscar ser obedientes, reconhecer que sempre que pedimos aquilo que é necessário, Deus nos concede, mas nem sempre aquilo que queremos. E apesar do sofrimento, possamos ser-lhe fiel, como Jesus, para alcançarmos um dia, merecermos a salvação que nos espera. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos fiéis na escuta da palavra do Pai, que é o próprio Verbo encarnado, na escuta de seus ensinamentos, na vivência do amor total ao Pai, na busca de conhecimento e total entrega em suas mãos, para que, vivendo com vontade na santa obediência, na luz da fé, na graça do Espírito, possamos encontrar essa luz de Cristo dentro de cada um de nós, pela sua vida manifestada em nós, e vivendo cada vez mais unidos a Ele, se manifeste em nós a santidade, para um dia merecermos participar com Ele da sua glória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.